domingo está em jogo a libertação, porque é uma escalada antidemocrática que a gente está vivendo nesse país, né, Ledinha? Que ninguém imaginava que fosse passar por isso de novo, né? Os ministros devem estar muito preocupados, né? Porque o impeachment, se o Bolsonaro ganhar, Deus me livre que o Lula vença esse aí, volte para a presidência do Brasil, mas o Bolsonaro ganhando, eu acho que nós vamos ter aí uma seriedade maior do Senado para fazer o seu trabalho. É muito importante que a gente não esqueça do mensalão, do Petrolão, pois lá no Rio, um gerente da Petrobras, só um gerente, ele devolveu 500 milhões de reais, meio bilhão de reais em dinheiro roubado nosso. E ele foi indicação do Lula. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Entrei aqui para conversar com o senador Eduardo Girão. Senador Eduardo Girão, eu quero falar com você. Vou chamar de você, né? Por favor, Ledinha. Como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Estou aqui ansiosa pela eleição e ansiosa pela Libertadores. Como você foi presidente do Fortaleza, eu me sinto à vontade para falar também de futebol com você. Porque o Flamengo, se ganhar a Libertadores, não pode voltar para o Brasil. Você já viu uma coisa dessa? Rapaz, você imagina se fosse o Fortaleza? Ponha-se no meu lugar. Sabe o que é que nós precisamos? Não é nem de Libertadores, nós precisamos de uma libertação, né? É isso que domingo está em jogo a libertação, porque é uma escalada antidemocrática que a gente está vivendo nesse país, né, Ledinha? Que ninguém imaginava que fosse passar por isso de novo, né? Então, tudo pelo projeto de poder. Me parece que querendo expurgar de qualquer maneira o atual presidente da República. E por mais que a gente possa ter críticas ao governo federal, e eu tenho publicamente, sempre deixei claro isso, mas não é justo fazer esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que a liberdade vai vencer. Não tem comparação do governo atual com o governo Lula, que foi uma tragédia completa, o que o PT representou para o país, uma devastação de princípios, de valores. E eu acho que as pessoas estão entendendo por que essa censura, por que não pode falar que Lula é isso, Lula é aquilo, né? Então as pessoas estão ligadas e estão se despertando que tem alguma coisa aí muito séria que não se pode falar sobre o PT. Não se pode falar. Por exemplo, hoje saiu uma ordem também que a Jovem Pan tem que falar que o Lula foi inocentado, né? Quando o ministro Marco Aurélio, ex-ministro do Supremo Tribunal, fala que ele não foi inocentado, não é? O Deltan Dallagnol fala que ele não foi inocentado, o Sérgio Moro fala que ele não foi. Os juristas, doutor Ives Gandra da Silva Martins, o maior jurista vivo do Brasil, da altura dos seus 87 anos, 61 anos de magistério, ensinando direito, fala isso. Então, não sou eu, não é você, não é a gente que levantou de manhã e acha isso, né? São pessoas que estudaram isso. Então, é tudo muito estranho, muito complexo. Eu fiquei muito assustada com a história do Flamengo. Eu fiz até uma live de madrugada, porque um time de futebol que ganha um campeonato, se ganhar, né? Porque a gente nem sabe se ganhou, né? Se vai ganhar. Aliás, hoje foi interessante, eu não sei se você já viu a postagem há pouco tempo do presidente do Atlético Paranaense. Né? Ah, sim. Ele. Você chegou a ver? Você chegou a ver? Não cheguei a ver. Pois é, interessantíssimo, rapaz. Ele se posicionou de que vota 22 pela liberdade, contra a censura, e que é um momento lindo que está vivendo o clube dele, mas mais importante é a eleição. Então, olha, eu te confesso aí que eu sei que você é flamenguista, né? Eu sou flamenguista, mas tenho grandes amigos de Curitiba que são Atlético Paranaense. Furacão. Então, e eu gosto de futebol desde muito, desde criancinha. Eu realmente gosto de futebol. Olha, ficando na mão de um brasileiro, tá bom, né?
Tá bom. Não é? Porque é o Já é seguinte, uma honra, o né? meu amor é tão grande, Leda, eu confesso para você, o meu amor é tão grande pelo Fortaleza, que eu considero um amigo de infância, que eu não consigo torcer para outro time, a não ser quando é o time do Brasil contra de outro Só a Copa do país e Mundo, tal. né? É, Copa do Mundo ou campeão mundial de clubes, ou agora Libertadores, só que são dois brasileiros, vai ficar em casa aí esse troféu. Mas o ideal seria que fosse o Fortaleza, para você ficar entusiasmado, né? A gente chega lá, tenha calma, tenha calma. Mas, senador, me conta uma coisa aqui. O Supremo Tribunal Federal, o judiciário militante, a tal participação excessiva que muita gente está achando e que a gente está achando do judiciário, tem uma solução? Porque eu sei que você defende que haja uma outra maneira de indicar esses ministros, né? Tem solução, Leda, e eu acho que essa é a cereja do bolo do que está acontecendo, esses desmandos todos, né? Porque eu acho que os próprios ministros, né, e a gente vê cada voto assim, como o da ministra, o do Lewandowski, o da ministra Carmen Lúcia, foi um negócio assim. Triste. Porque disse o seguinte, em suma, democracia a gente vê depois do dia 30. É igual aquela história da economia, a gente vê depois, ficou democracia, a gente vê depois do dia 30. Então, assim, eu acho que tudo isso tá, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, mas a própria sobrevivência do mandato dele, do mandato não, que é vitalício ali, mas da questão da permanência de alguns deles ali, né? Então, eu acho que isso virou um drama maior eu vejo uma parcialidade muito grande. Eu acho que todo mundo está vendo, até quem é de esquerda, quem é contra o governo, a favor de governo, independente, está vendo uma parcialidade grande nas decisões. É uma proporção, Ledinha, de 6-1, né? Está até há pouco tempo, né? Eu fiz esse cálculo, era 6 decisões pró-Lula, uma do Bolsonaro. E outra coisa, a censura só come para um lado. É. É só para os conservadores, é só para quem critica o Lula, quem critica o PT. Então, assim, eu acho que eles têm consciência, meu modo de entender, que eles têm consciência que se o Bolsonaro ganhar, e é aí que reside realmente a importância disso, porque nós vamos ter, com a vitória do Bolsonaro, um poder realmente sendo reequilibrado, um poder respeitando o outro, uma harmonia e independência entre poderes, como prega a nossa Constituição. Hoje não existe isso. Hoje no Senado, eu cheguei hoje de Brasília, aqui em Fortaleza, passei a semana em Brasília, e a gente vê o Judiciário, o STF, mandando e desmandando no Legislativo, né, que está de joelhos, quase agora rastejando. No Executivo, durante a pandemia, ele acabou tirando prerrogativas do governo central, do governo federal, e passando para estados e municípios. Muitas vezes eles legislam no nosso lugar, que fomos eleitos para fazer leis. Então, é um poder tão concentrado e ninguém tem a ousadia de questionar, porque o Senado, a maioria é calada, é omissa, né? Então, não se abre um processo de impeachment com essa E, legislatura que está sobretudo, o aí. presidente do Senado, né? A Pois gente tem é, de três presidentes do Senado completamente submissos mas e sabe por com quê? destaque para É, esse. mas sabe por quê, Ledinho? É simples. Eles fazem, os presidentes, o que a maioria, vamos dizer assim, o ânimo da maioria, né? Então, a vontade da maioria dos senadores, infelizmente, é não mexer com o STF, seja porque tem processo dentro do STF, né? A questão do foro privilegiado, que é a grande blindagem à corrupção e impunidade no Brasil. Que um detalhe, o Senado, há 5 anos atrás, por incrível que pareça, já acabou. Falta só a Câmara dar o golpe de misericórdia e votar, porque aí tira esses processos de parlamentares da mão dos ministros do Supremo. Então, ou é processo que está na mão deles, ou é a questão de conveniência política, o vale tudo para tirar o presidente do poder, né? Então, aquela coisa dos fins justificam os meios, sabe? Aquela filosofia que me dá arrepios isso, porque o vento muda.
né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Essa turma que está batendo palminha agora aí porque o TSE está fazendo, esses votos absurdos, essa parcialidade, tudo que se planta é a lei da semeadura, da causa e efeito. Você vai colher, sabe? Então é muito perigoso para a democracia. E eu vejo que a próxima legislatura, Ledinha, a próxima, que o povo brasileiro elegeu para o Senado, fazendo uma grande renovação, essa turma que está vindo aí está comprometida com o equilíbrio dos poderes, uma harmonia, uma independência. Então, os ministros devem estar muito preocupados, né? Porque o impeachment, se o Bolsonaro ganhar, Deus me livre que o Lula vença esse aí, volte para a presidência do Brasil, mas o Bolsonaro ganhando, eu acho que nós vamos ter aí uma seriedade maior do Senado para fazer o seu trabalho. O Senado tem que se defender também, porque senão ele vai acabar, né? Porque ele vai ficar tão desprestigiado como hoje, para grande parte da população, o Supremo Tribunal Federal né? É um órgão sem... grande parte da população não reconhece a credibilidade, não valoriza. O Senado está assim. E o Senado é a casa maior, né? Tanto os senadores como os deputados foram eleitos pelo povo. Eles têm representatividade. E não estão honrando isso. Não é? Grande parte deles não está honrando isso. Você colocou uma coisa muito interessante. Há uma década, 2 décadas atrás, a credibilidade do STF estava lá em cima, né? Junto com as Forças Armadas, junto com a igreja, né? Tinha umas entidades. E nos últimos tempos, nos últimos 2, 3, 4 anos, está derretendo a credibilidade do Supremo. E o Senado vai junto. O Senado está... Eu sou um parlamentar que gosto de andar nas praças, nos mercados, nas feiras e conversar com as pessoas, sejam elas de esquerda, direita, contra governo, a favor de governo. Eu converso com todo mundo. E as pessoas estão muito incomodadas com isso. Um Senado paralisado, né? E um Supremo com superpoderes, literalmente com superpoderes. O que eles fizeram essa semana lá, tirando da jogada a PGR para ampliar essa caçada implacável ao que eles chamam de fake news, né? Porque quem diz o que é fake news são eles. Quem são os checadores, né? Então, assim, por exemplo, nós fizemos uma audiência... Só tem fake news de um lado, né? Do outro lado não tem fake news. São notícias que incomodam, né? Fake news e notícias que incomodam o establishment, o sistema, né? Então, Leda, essa semana, não sei se você conseguiu acompanhar, porque é muita informação, nós fizemos uma sessão histórica no Senado Federal na segunda-feira, né? Chamamos grandes juristas, chamamos ministros de Estado, e o Marcos Valério, aquele operador do mensalão, né, que não pode sair notícia nenhuma dele, né, foi proibido. E aí embora ele não tenha comparecido, o Marcos Valério, mas os outros convidados foram todos, praticamente, e deram conta do recado. E eu passei os vídeos lá, estava presidindo a sessão, e fiz questão de passar os vídeos da delação dele, né, os trechos, e de uma senadora da República, Leda, que é a Mara Gabrilli, que fez uma denúncia gravíssima. Denúncia gravíssima, né? Além do que o Marcos Valério já tinha feito a delação, dizendo do envolvimento do PT com o PCC e com a morte do prefeito Celso Daniel em Santo André, a Mara foi além. A senadora da República, Mara Gabrilli, disse que o Lula teria pago 12 milhões de reais para não ter o seu nome envolvido como mentor do assassinato. Ou seja, o Lula teria cedido a uma chantagem porque ela afirma que ele cedeu e que ele pagou. Então, eu conversei com a Mara esse final de semana, e ela parabenizou pela sessão, né? E só não pôde participar porque estava em trânsito da Bahia para o São Paulo no momento ali da sessão. Mas ela aprovou a sessão, porque ela também votou. O PT fez de tudo. Os partidos de oposição fizeram de tudo para que a sessão não existisse, para impedir a sessão, e a gente realizou e eles não pisaram lá. Olha só como interessante, não pisaram lá para dar o contraponto.
Então, essa audiência é histórica. Eu convido a você que está nos assistindo, né, os seus seguidores, Ledinha, que pesquisem, porque não tiraram ainda. Está lá no canal oficial da TV Senado, né? E você vê lá a audiência de quase 6 horas de audiência. Me diz uma coisa, essa denúncia que a Mara Gabrilli, que a senadora Mara Gabrilli faz, ela fala num nome. Esse homem ficou rico? Pois é isso que Porque a gente... se ele recebeu esses 12 milhões, ele ficou rico. Eu não sei se ele era rico antes, porque eu não tenho ideia de quem é esse homem. É um assunto... Ela sabe, né? É um assunto proibido, mas não dá para segurar muito tempo, né, Leda? Tudo que é oculto será revelado e está sendo revelado. Então, esse fio da Sam vai puxar. Só não está puxando agora porque é uma questão eleitoral, né? Então, mas eu vou dizer uma coisa para você: tem muita coisa acontecendo. Aqui no Ceará, por exemplo, eu gosto muito de andar no interior e tive semana passada, semana retrasada também circulando. Olha para você ver a lavagem cerebral que é feita pelo governo do PT, né? Só para você ter uma ideia. Aqui é governado pelo PT, né? E o governador, que foi eleito senador, eles gastaram aqui 1 bilhão. Eu vou repetir, ainda bem que você está sentado, eu estou vendo que você está sentadinha aí. Estou sentado. Leda, 1 bilhão e 63 milhões com propaganda e publicidade durante um governo. O estado do Ceará, tá? Estado do Ceará. E para dizer o quê? Propaganda e publicidade, para dizer que está tudo sob controle, que está tudo bem, que é assim, maravilha. E por mais que a campanha publicitária não tenha dito isso, mas o cearense, óbvio, com tanta mídia dizendo que o governo é maravilhoso, que tudo... Sabe o que é que eles pensam aqui? Que quem deu as vacinas, muito cearense pensa isso. E eu estou levando a verdade para eles, esclarecendo. O pessoal fica assim, é mesmo? Pensa foi o que governo do Ceará, eles acham. Eles acham que foi o governo do Ceará que trouxe as vacinas que a gente tomou. Você acredita nisso? Aí eu disse, não, olha, o governador não trouxe nenhuma vacina. Tudo foi o governo federal, 500 milhões de vacinas. E eu vou além, para tu ter uma ideia de como é que essa turma trabalha. Até a transposição do Rio São Francisco, que é algo... A seca aqui, você sabe, é um drama, né, de séculos. E é um sonho de todo nordestino que a água chegasse. O governo do PT teve aí durante mais de uma década para trazer água no São Francisco e foi tão incompetente e desonesto, escândalos de corrupção que a gente viu o tempo todo, né, que não conseguiu trazer. O governo Bolsonaro, que eu tenho minhas reservas, as falas do Bolsonaro, principalmente, embora que as atitudes, ele tem tido atitudes corretas, tanto é que o Brasil está com deflação, né, 3 meses seguidos. 3 meses seguidos. Quase 500 mil de empregos agora nesses últimos 2, 3 meses, né, gerados. Ou seja, o mundo com problema, com inflação, e o Brasil apontando. Então, eles pensam que a água do São Francisco foi trazida pelo governo do Estado. E quem trouxe foi o Bolsonaro, foi lá e realizou, né, fez acontecer. Então, a gente precisa ter um senso de justiça, porque é uma decisão, Leda, que é o futuro dos nossos filhos e netos. É uma decisão que vai envolver muito, que é outra coisa, valores e princípios. O Lula está dizendo agora que é contra o aborto, mas no começo da campanha ele defendeu isso. E o aborto hoje, a ciência mostra, é um assassinato de criança, né? Que traz consequências para a mulher de ordem mental, psicológica e até física. O PT, e eu sou testemunha disso, porque estou no Congresso Nacional todo dia, nunca faltei uma sessão lá no Senado, os grandes defensores da liberação da maconha, das drogas, é o PT. Né? Eles estão lá todo o tempo trabalhando por isso. Já não basta os problemas que as famílias têm com dependentes químicos. Quem tem um dependente químico sabe, quem tem um ente querido, um sobrinho, um primo, um filho, sabe do sofrimento que né, essa questão da drogadição no Brasil, que destrói família. O PT quer liberar. Os países que liberaram, aumentou o consumo, explodiu o consumo, o crime, a criminalidade também foi para a estratosfera,
e o PT defende abertamente isso. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, dar passos atrás no Brasil, e uma mensagem terrível para as futuras gerações de que roubar vale a pena, desde que seja muito. Essa questão da impunidade é uma questão muito séria no Brasil, né? Porque ela retroalimenta a corrupção, e a corrupção retroalimenta a impunidade e vai por aí. Agora, tem como mudar essa... Você tem uma proposta de mudança da indicação dos ministros do Supremo? Temos. Inclusive, você fez a entrevista com o Lazier, né? O Fiz. senador Lazier, que ele até me Ele comentou. defende isso. E tem projetos dele, e tem de outros colegas, e eu estou assinando junto, né? Apoiamento a isso, para que tenha mandato para os ministros do Supremo. Né? Tem que ter mandato. O Lazier vai precisar que você participe, porque ele perdeu o mandato, né? Pois é. Lamentavelmente, né? Porque ele é um belo estudador. Lamentavelmente. Ele nem concorreu, né, Leda? Ele nem concorreu. Ele pois foi mas ele ontem me explicou que ele foi candidato a deputado federal e que não deu tempo das pessoas saberem. Isso. O que é uma pena, né? Exatamente. Pena. Mas a semente que ele plantou, nós vamos regar. Pode ter certeza disso, pode saber que outros senadores estão chegando com muita energia, vindo das ruas, né? E a gente tem como equilibrar, sim. Agora, eu acho que até um efeito pedagógico, na hora que a gente abrir uma análise de impeachment de ministro, eu acho que vai ter um efeito de, peraí, realmente o Senado agora está agindo e as coisas vão acontecer. É só o Senado agir, né? É uma prerrogativa nossa. Né? É que o Senado está engessado, né? Parece que não existe. Tá. Essa semana, por exemplo, nós tivemos uma sessão, né? Uma semana tão importante, tanta coisa para falar. Aquela coisa do funcionário exonerado, Leda. Das inserções que não foram feitas, feitas, não foram. Porque a gente não precisa acreditar que foram, mas a gente tem que investigar para saber se foram, né? Isso. É verdade? É verdade o que o rapaz diz? Não, e o que ele falou, o que o funcionário que foi demitido teve três versões diferentes para a demissão dele. Né? A cada hora tinha uma versão no mesmo dia. É muito estranho. Assédio moral, reforma da equipe, tudo, né? E foi logo depois que ele passou o e-mail para a chefe. E eu recebi hoje uma mensagem de uma funcionária que já foi chefe dele, que me passou uma mensagem de manhã dizendo que ele é uma pessoa super íntegra, muito preocupada com a lisura do processo e tal. Eu não sei se é verdade, porque a gente não sabe se é verdade, por isso que tem que investigar. Eu não sei se você soube. Mas não querer investigar também é suspeito, né? Muito. E assim que eu soube da notícia, eu pedi ao Ministério da Justiça e à Polícia Federal proteção para ele. Né? O processo está caminhando rapidamente, porque eu acho que vai ser inevitável que se aprofunde isso mais cedo ou mais tarde, para saber os bastidores de tudo isso, porque está estranho. Né? Quer dizer, que o TSE, Leda, tu sabe quanto é que a gente paga para que exista o TSE, aquela estrutura gigantesca? Tu tem ideia? Não tenho ideia. 2 bi. Esse país tem muito dinheiro, né? Tem dinheiro demais. É 1 bi 63 milhões de publicidade no Ceará. É 2 bi não sei aonde. É 5 bi para... A gente é bilionário, né? É 5 bi para o fundão, né? O fundão para bancar a campanha. É só bi. E o TSE, em 2020, consumiu 2 bilhões de reais. Quer dizer que só tinha um funcionário para checar essa questão aí de inserções, uma coisa que é legal. Agora, não sobra funcionário para fiscalizar as redes sociais da gente, né, Leda? Para fiscalizar a Jovem Pan, para fiscalizar a Revista Oeste. Então, são incoerências que não dá para a gente entender. Por exemplo, falar que o Lula é amigo, tem um relacionamento maravilhoso com o ditador da Nicarágua, é proibido se falar isso. Ele foi um dos primeiros a parabenizar o Lula, tem dezenas de fotos dele com o Lula, né? E o governo brasileiro mandou, sabe quanto? 37 bi, aí lá vai os teus bi, 37 bilhões de reais para os países amiguinhos ideologicamente do PT. Dinheiro que era para estar nas estradas do Brasil, que era para estar nos hospitais, para estar na segurança pública. Foi lá para Cuba, foi para a Venezuela,
né? E não vai voltar, não vai voltar de jeito nenhum, porque a gente entende qual é o jogo disso tudo. É muito importante que a gente não esqueça do mensalão, do Petrolão. Ó, Leda, um gerente da Petrobras, tu está no Rio, né? Não, estou em São Paulo. Tu está em São Paulo. Pois lá no Rio, um gerente da Petrobras, só um gerente, ele devolveu 500 milhões de reais, meio bilhão de reais em dinheiro roubado nosso. E ele foi indicação do Lula. Ele foi uma indicação do Lula. Então, quer dizer, a gente vai esquecer disso tudo. Isso só o que foi descoberto. Tá? A Lava Jato, né, que grandes servidores públicos, Deltan Dallagnol, Moro, tantos outros, né, dezenas, centenas, fizeram aquele trabalho que lavou a alma do brasileiro. Só a Lava Jato recuperou 22 bilhões de reais de dinheiro desviado. Se tem não vai esse falar dinheiro, não. Não vou mais falar aqui, não. Mas como esse dinheiro foi devolvido, ele caracteriza que houve alguma coisa errada. Porque como é que um diretor da Petrobras ganhou tantos milhões assim? Que salário era esse que ele tinha, né? Cai do céu, se fosse caiu um do salário céu. correto, né? A pergunta é essa, caiu do céu igual como a picanha e a cerveja que o Lula fala? É muito complicado de administrar isso, porque houve a devolução do dinheiro, né? Se não tivesse a devolução, você pelo menos podia dizer, não tem e tal, mas não teve a devolução. A Petrobras fez uma carta pública, eu mostrei essa semana lá no Senado, lá no plenário, uma carta pública dizendo que recebeu o dinheiro, né? Então, quer dizer, o dinheiro entrou no Brasil de volta. Fora o que a gente gastou nos Estados Unidos, pagando aos acionistas. Isso, também, na passadeira, passou de milhão também aquilo lá, né? Isso. É capaz de ter passado de bilhão também. Claro, tudo é bi, né? Já que tudo é bilhão. Né? E tem alguma chance no novo Congresso, no novo Senado, de aprovação dessa mudança na Constituição, no agrupamento do Supremo? Na indicação dos ministros? Tem, principalmente se Bolsonaro conseguir o triunfo da reeleição. Aí eu acho que vai ser prioridade número 1. O Lula ganhando, a gente sabe como é que funciona o modus operandi, né? Uhum. Então eu acho que muitos passariam para o outro lado. É normal, do centrão, do fisiologismo que existe hoje no Brasil. Então a esperança realmente reside que esse governo possa continuar. Eu deixo muito claro para as pessoas que eu discordo de algumas pautas do governo e que o Bolsonaro, sendo reeleito, eu vou continuar com a minha independência, criticando o que tem que criticar, votando contra o que tem que votar, mas votando a favor do Brasil sempre, né? Então, mas é como eu te falei, nós estamos num momento de decisão, realmente. E as pautas são muito claras do que é que um quer para o país, do que é que o outro quer. Então, nós precisamos ter muita sabedoria, discernimento nessa reta final, conversar com as pessoas que estão indecisas, respeitar, viu, Ledinha? Eu que fui presidente do Fortaleza em 2017, a primeira coisa que eu fiz como presidente foi visitar o presidente do nosso maior adversário aqui, que é o Ceará, né? E na época, os radicais do Fortaleza, sempre tem radical em todo lugar, disseram assim, olha, quem muito se abaixa, o fundo aparece. Você já ouviu isso? Mostra que não deve. Né? E aí eu disse, calma, está tendo 5 mortes por jogo por causa de futebol. Né? Todo clássico tinha 5 nos terminais de ônibus, ao redor do estádio. Né? E a gente começou a fazer uma parceria pela cultura de paz. Eu fui muito bem acolhido pela diretoria do Ceará e nós começamos a fazer um trabalho. E zerou nessa questão de futebol, briga porque um tá com a camisa, o outro tá, e começa tiro, acabou. E o exemplo tem que vir de cima. Na política é a mesma coisa. Nós podemos ser adversários no campo das ideias, mas jamais seremos inimigos, porque nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. Então, os petistas, quem é petista, quem é bolsonarista, quem é Lula, quem é Bolsonaro,
A regra da boa convivência é respeito. Se não dá, não quer mudar, não quer conversar, não vai brigar por política, pelo amor de Deus, né? A amizade é mais importante, a família, a harmonia da família. Então, isso é um apelo que eu acho que a gente precisa fazer, né, nesse momento de tanta turbulência que a gente vive, de tanta desavença, que tudo passa na vida. Tudo passa na vida e eu espero apenas que as pessoas votem com consciência. Não vote com raiva. Ah, não, eu não gosto desse cara de jeito nenhum. Ele fala, eu não vou votar nele, vou votar nesse aqui. Não faça isso, né? Procure ver a razão, analisar com razão aquilo ali, né? Porque o Brasil está em jogo. O brasileiro tem que votar com consciência. E você falou uma coisa que me incomoda muito nos políticos e que eu vi que você tem, por isso que eu vou realçar, que é um compromisso de votar pelas coisas do Brasil. Porque, por exemplo, a favor do Brasil e a favor dos brasileiros. Naquela questão do marco do saneamento, por exemplo, eu fiquei muito decepcionada, assim, de não ter vontade nem de entrevistar quem vota contra o marco do saneamento. Porque quem acha que o outro não tem direito à água potável e a esgoto não merece uma conversa, sabe? Não tem conversa. Não é uma coisa discutível, né? Você pode discutir um monte de coisa, mas você não pode discutir isso, né? Tem coisas que são causas do Brasil, que a gente tem que melhorar para todos. E essa melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar o SUS, investir no SUS, são causas nacionais, né? 100 melhorar milhões a de escola pública, brasileiros. investir no ensino fundamental, são causas nacionais. Não pode discutir, isso não merece ser contra. 100 Né? Porque milhões de brasileiros sem água e esgoto. Não cabe ideologia aí, né? Não. Porque a qualidade de vida é do humano, né? Concordo. É maior que a ideologia, eu acho. A política não tem que passar por essa porta, né? Porque ali o projeto de poder falou mais alto para alguns, isso aqui vai beneficiar, vamos votar contra. Não existe isso, né? Ali realmente era algo que eu concordo contigo, ali era uma coisa que era para ser um ajuste. Uma coisa para todos, é para o bem do brasileiro, não pode ser contra. Isso, concordo contigo. As coisas têm que... Eu acho que falta ao político brasileiro, tomara que essa mudança... Ontem o senador Lazia falou em 21 novos senadores, né? Mais comprometidos com o Brasil. Tomara que isso se viabilize em voto consciente, né? O voto a favor do brasileiro. Porque a gente está precisando disso, né? E, Leda, o que me deixa muito otimista, o que me deixa muito esperançoso com a nossa nação, muito mesmo, é porque o brasileiro está gostando de política. Ele está acompanhando política, ele está cobrando os seus representantes. É fantástico. Quando eu dou um voto aqui nesse celular que eu estou falando com você, quando eu estou lá no Senado, eu dou um voto, é impressionante, é instantâneo na rede social, as pessoas vindo me perguntar, mas isso aqui foi por quê? Gente, isso é fantástico, né? Querendo entender. E você vê a participação das pessoas, como elas estão participando nas redes sociais, na abordagem, né? Então, assim, eu acho que isso está mudando muito para melhor. O brasileiro parece que entendeu. Hoje nós estamos há quanto tempo da Copa do Mundo? 2 meses? 2 meses, né? Começa dia 25 de novembro, eu acho. Eu, que sou apaixonado Nem por 2 meses, eu acho. Não sei você, mas eu não sei o nome dos jogadores. Se você pegar do Brasil, os titulares ali, do técnico Tite, eu devo saber 2 ou 3, no máximo. Agora, o brasileiro também, mas ele sabe o nome dos ministros do Supremo. É impressionante. Isso foi uma virada no Brasil. Não é? Isso o Bolsonaro também resgatou. Isso. Um compromisso com a nação, com o verde e amarelo, com a bandeira, que eu acho muito positivo. Os Estados Unidos sempre tiveram, se vai nos Estados Unidos, as casas têm bandeira. Né? Isso. O Brasil não ligava, o Brasil só gostava do verde e amarelo de 4 em 4 anos na Copa do Mundo. Isso. Não é? Ninguém mais usava, todo mundo achava cafona essa combinação verde e amarelo, usar verde e amarelo, ser nacionalista e tal. Eu sou do tempo que cantava o hino nacional na escola pública. Eu achava isso bacana, entendeu? E continuo achando. Esse resgate é muito importante. Eu acho esse resgate interessante, sim. Acho que isso fortalece a gente.
E esse interesse pela política vai fazer a gente melhorar cada vez mais as nossas casas legislativas, né? Porque a gente vai prestar atenção em quem votou, que antigamente não sabia, né? Você votava em Isso. alguém que alguém pediu, que alguém falou, que alguém conhecia. Não tinha né, esse compromisso, essa vontade de escolher alguém que vai pensar na sua aldeia, na sua história, no seu estado. É muito importante isso. Tomara que a gente melhore, né, senador, daqui para frente. Vai melhorar. Eu não tenho a menor dúvida que a natureza não dá saltos, né? A gente tem que lembrar disso. Já está melhor do que outros tempos. As pessoas estão participando mais, né? Tem mais consciência crítica. Eu digo assim, Leda, uma matéria, vamos dizer aqui, do politicamente correto, né? Aquela coisa do que tentam colocar a goela abaixo da gente, politicamente, agenda e tal. Antigamente, eu lembro de dos grandes veículos de comunicação, quando tinha uma matéria num grande jornal, tinha lá 90% dos comentários dentro do politicamente correto, né? E 95%. E tinha lá 5% discordando. Hoje, vê uma notícia para tu ver, as pessoas estão mais politizadas, elas estão mais ligadas, né? Houve um ressurgimento da direita, dos conservadores, saíram do armário, talvez, eu não sei. E isso você tem razão. Você fez justiça. A gente pode criticar muito o Bolsonaro, mas ele levantou muito isso, as pessoas para se posicionarem, né? Ele estimulou muito isso. Então, é impressionante como hoje está pau a pau. Você vê os comentários lá, dos 1000 comentários, 500 discordando. Isso é fantástico. Isso é fantástico. São pessoas também interessadas em, mesmo que tenha lacração, que façam barulho por qualquer coisa dita meio torto e tal, ou que não é o que a pessoa concorda, né? Essa política do cancelamento, que eu acho terrível, né? Esse cancelamento, essa coisa de destruir as reputações, tudo isso é muito ruim. Mas tudo isso também significa participação, então a gente não pode... É por isso que eles estão tão preocupados em regular as redes, né? Porque as pessoas ganharam um microfone. Todo mundo ganhou um microfone, né? E uma câmera. E está todo mundo filmando tudo. Hoje eu vi coisas em João Pessoa, na Paraíba, por ordem de uma juíza, as moças do TRE, muito constrangidas, diga-se de passagem, foram à casa de alguém retirar adesivos da janela, bandeira do quintal. Como assim, entendeu? Não é uma coisa muito estranha. Não, E alguém ontem, eu não sei quem que eu entrevistei ontem, talvez o Deltan, que tenha dito que alguém falou, um político importante, agora vai me falar quem, disse, não, eu não tenho medo de você, eu tenho medo do guarda da esquina. E é por aí, né? Porque esses pequenos poderes, né, de tirar uma bandeira aqui, de tirar um adesivo ali, isso tolhe a liberdade, isso é muito perigoso, né? A gente viu. Isso, foi um treino. Foi um treino. Olha, o Covid foi um treino para tudo isso que a gente está vivendo agora, Lena. Eu participei daquela CPI como titular, né? E eu disse, ó, isso aqui, não sei se você lembra, você até me entrevistou na época. E eu disse, isso aqui é um palanque antecipando o calendário, antecipando a eleição de 2022 para 2021. O objetivo deles era enfraquecer o presidente da República. Eu não estava preocupado com o negócio de Covid, de morte de ninguém, não. Se tivesse preocupado, tinha levado o Gabas, né? É isso, que a gente lutou e fui derrotado. Foi 7 você votos foi derrotado, a 4. Mas eu lembro que você lutou bravamente. E tudo que a gente falou, a Polícia Federal já fez operação, a CGU, era tudo verdade. Né? Aquele escândalo dos respiradores, dos 300 da indústria da maconha, aquela coisa toda. 2 ex-ministros do PT, que estavam ali diretamente nisso aí, nessa compra, né? Nesse esquema. Você chegou aí até um lugar, eu me lembro de uma imagem São Paulo, em São Paulo, né? A sede da mostrando empresa. Aqui, ó, teria uma fábrica de respirador, não tem nada, né? Isso, é uma fantasia. Isso, era uma empresa de fachada, né? Então, ganhou 50 milhões quase, recebeu. Ela só tinha 2 notas fiscais na vida, uma de 48,7 milhões de reais. É um escândalo. Então, a Covid, naquela época da CPI,
Tu lembra que lá já emparedaram o Luciano Hang? Sim, Naquela época, eles emparedaram o Brasil Paralelo, começaram a pegar nome de jornalistas, de blogueiros, falaram da Ana Paula Henkel, falaram do Alexandre Garcia, falaram do... falaram de mim, de um senador do Nordeste, que eu não vou dizer o nome, porque não vou bater palma para maluco dançar, entendeu? Não vou mesmo, que ficava perguntando se eu recebia dinheiro para entrevistar os médicos. Ele perguntou Teve repetidas isso mesmo. vezes. Teve isso Eu mesmo. não vou falar o nome, mas não esquecerei. É. Jamais. Para você ver, sabe o que é Então, aquilo? tentando ver se Intimidar. conseguia, né, conseguia pegar alguma coisa, mas não vai pegar nada, porque É, não é. tenho ligação nenhuma com ninguém. Então ali Mas foi é um impressionante ensaio. como eles ficavam buscando pelo em ovo mesmo, né? Sim, sim, era ensaio para o que via, o que nós estamos vendo agora. Você É, pegar, Leda, olha, Leda, você pegar o Luciano Hang, um dos grandes empreendedores do Brasil e eu considero até do mundo, um cara daquele, uma mente daquela brilhante, né? Energia e quantos pura de empregos ele produção. gera, né? Pô, Como ele movimenta a economia no Brasil inteiro, isso, né? impostos. E aí, olha só o que aconteceu. Olha o símbolo, ele é um símbolo da liberdade de expressão hoje no Brasil. O Luciano Hang deixou 12 milhões de órfãos por uma decisão de um ministro, né? Sem nenhuma base. Aliás, a base foi um site. Um joinha não sai numa conversa de zap, né? No grupo de zap privado, esse cara tiraram ele do jogo eleitoral e é crime agora, Helena? Virou crime você ter posição política no Brasil? O único crime dele é porque ele defende o governo, compara o governo atual com o governo do Lula, o governo do PT. Esse era o crime dele, tiraram ele até agora. Olha o Ele detalhe. continua suspenso. Mas a Continua. questão é, a democracia permite a divergência, né? Permite as ideias diferentes. Tem que permitir. Porque senão não tem sentido. É o melhor, não é, pode não ser perfeito, mas é o melhor tipo de governo que a gente pode ter, né? Porque a gente defende a liberdade. Pois é, agora quando você tira um homem cheio de energia daquela, que eu era seguidor dele, né? Eu me senti violentado. Eu imagino que essas 12 milhões de brasileiros também se sentiram, porque ele tinha mensagem de manhã, Leda, de otimismo, vamos lá, vamos trabalhar, vai dar tudo certo. É uma Fazia coisa até bem. alegre para segunda-feira, que todo mundo leva para Alegre, baixo a isso, segunda-feira. isso, Ele ainda bem que isso. hoje é segunda-feira. Mas ele foi tirado, no meu modo de entender, por críticas que ele fazia ao PT e ao Lula. Então, quer dizer, isso é ou não é tirar um cara desse, calar um cara desse, amordaçar um cidadão desse, é ou não é influenciar nas eleições? É a pergunta que eu deixo. Deixa essa pergunta. E eu vou te fazer uma outra pergunta. Será que eu vou considerar que você tem uma bola de cristal? Então, eu vou te perguntar assim: será que a censura termina dia 31? Rapaz, eu vou te falar um negócio, viu? Essa escalada a gente já viu, né? Esse filme a gente já viu Tá. na Eu comecei história. minha carreira jornalística assim. Pronto, Era pronto. só por uns dias, era só por um tempo. Né? E durou 21 anos. Né? Então nós estamos vivendo tempos difíceis, mas eu acho que o grande juiz disso tudo vai ser quem está nos assistindo brasileiro que vai votar no domingo. Então ele é que vai dizer, né, exatamente quem é que está com a razão, o que é que tá valendo em termos de liberdade, se ele concorda com censura. É o bom senso do brasileiro. Eu vou fazer uma conta aqui, porque eu acabei de me lembrar de uma coisa, conferir. O Carlos Drummond de Andrade nasceu no dia 31 de outubro de 1902, o poeta maior. 120 anos atrás, fará dia 31 de outubro de 2022. Tomara, né, que a gente resgate a liberdade. Mundo, vasto mundo, né? Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, mas não seria uma solução. É um poema do Drummond que me veio agora. Tomara, senador, tomara. E outro detalhe, viu, Leda? Tem umas coincidências esse ano, né? Tem umas coincidências esse ano. Uma delas é que nós fizemos 200 anos da independência. Né? Sim. Olha, justamente esse ano, 2022.
E parece que o império está querendo voltar, o imperador novamente aí. Então, tudo isso a gente tem que ficar atento. Os sinais estão aí, só não vê quem não quer. É. Vamos aguardar, torcer, rezar e votar. É isso, minha irmã. Valeu, senador. Muito obrigada. É sempre um grande prazer conversar com você. A honra toda minha. Um grande abraço. Admiro muito seu trabalho. Não é de hoje. Não é de hoje. O Sem Censura. Eu lembro demais. Depois da escola, que eu ia, estudava e ficava ali de olho no Sem Censura. Eu devo muito ao Sem Censura que você comandava com muito primor. E a formação da gente é isso. Os filmes que a gente assiste, os programas, as pessoas, os livros que a gente lê. E eu tenho muita gratidão a você pelo teu trabalho, pela pessoa que você é. Viu? Deus abençoe. Muita paz. Eu fico muito honrada. Muito obrigada. Uma boa noite. Até a próxima. Boa noite. Até a próxima. Deus quiser. Se Deus quiser. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.